Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Finalmente, capítulo final dessa história envolvendo Bruno Henrique, STJD. E acreditem se quiser, foi absolvido por 6 votos a 3. Pois é, acreditem se quiser. 6 votos a 3, 6 votaram para que ele fosse apenas multado e 3 para que ele fosse punido. Bom, acho que depois da votação de hoje, abre-se um precedente para que qualquer coisa seja feita no futebol brasileiro em termos de manipulação, fraude, e um precedente para que não haja punição nenhuma, né? Eu acho o seguinte, falei até mais cedo, menos hipocrisia se toda vez que um jogador comete um delito, claro, sem excluir a esfera criminal, Bruno Henrique vai responder. O STJD corre o risco de ficar cada vez mais desmoralizado, porque o Bruno Henrique vai responder criminalmente. Ele está sendo investigado, ele está sendo indiciado, né? Agora, o STJD, ele é um órgão inútil, né? Que a utilidade dele seja para tirar pelo menos parte do salário desses jogadores, eu falei isso no vídeo de mais cedo, e tornar essas punições pelo menos úteis para a sociedade. 100 mil de multa vai para o bolso de quem? O ideal é não ir para o bolso de ninguém, né? Pega grande parte desse dinheiro e aplica em pagamento de cesta básica, colaboração com catástrofes no Brasil, em cidades do Brasil, a gente viu agora há pouco no Paraná. A hipocrisia é menor, né? Porque agora vai punir quem? Quem é que vai ser punido? Que jogador brasileiro vai ser punido se o Bruno Henrique foi absolvido? Não há mais qualquer precedente para punição, tá? E curioso eu ouvir procuradores, todo mundo tem time, com certeza. Presidente, governador, prefeito, juiz, desembargador, todo mundo tem time. Ninguém precisa, só porque chegou num cargo de decisão, deixar de torcer para o seu time. Isso é ridículo, né? Mas é impressionante como, em alguns momentos, a camisa do time fala mais alto do que o cargo, né? Esse caso do julgamento do Bruno Henrique, e a gente ainda tem que ouvir no julgamento que os advogados dos jogadores do caso penalidade máxima é que não foram espertos, é que não foram inteligentes, é que não foram perspicazes. Se o que aconteceu com o Bruno Henrique acontecesse com qualquer outro time, principalmente aqueles envolvidos, nunca mais jogaria, estava banido do esporte. Garanto a vocês, banido do esporte. Mas é isso, por 6 votos a 3, o Bruno Henrique foi absolvido. Com isso, o Vitor Roque jamais pode pegar gancho por partida nenhuma, vai também pagar uma multa, né? E jogador nenhum vai pegar gancho nenhum, porque depois dessa atrocidade, agora é claro, essas turmas têm um mandato, né? Eles têm um tempo no STJD. Essa com certeza se transformou na mais bizarra, na mais catastrófica turma do STJD, que conseguiram envergonhar um órgão que já não é sério há muito tempo, que já não tem nenhuma credibilidade há muito tempo. Agora então simplesmente rasgaram, já tinha uma péssima imagem, agora rasgaram tudo que poderiam de código de ética, enfim. Esquece isso. Pode tudo no futebol brasileiro e ninguém mais pode ser punido depois de hoje. Se for punido, vai ser punido com dinheiro, com multa. Como o futebol brasileiro já é um escárnio, já é uma palhaçada completa, então pelo menos que tenha alguma função social de ajudar realmente quem precisa, tirando o dinheiro dessa galera aí e fazendo aquilo que tem que ser feito. Agora, saindo um pouquinho dessa esfera, né, que me dá até nojo, me dá asco, né, porque é um negócio que inventaram e torna o futebol cada vez mais separado da sua essência, né? A gente já vê o futebol brasileiro, principalmente, cada vez mais feito para elite. Não que você esteja assistindo, eu que estou falando aqui, que a gente não acesse futebol. Muitos têm condições de pagar um sócio-torcedor, têm condições de pagar o ingresso de uma arena e tal, mas a maioria não tem.
Hoje tem que pagar para tudo, você tem que pagar para ver os jogos, você tem que ter um pacote, você tem que assinar isso, assinar aquilo, tem jogo que não passa em lugar nenhum, só no streaming e tal, tudo tem que pagar. E o preço de um ingresso, tirando um ou outro jogo que tem uma promoção e tal, é sempre o olho da cara. E as arenas, cada vez mais arenas, cada vez menos estádios, tudo isso, é claro, faz com que o futebol brasileiro esteja à frente de todos os outros na América do Sul. Mas essa elitização, ela realmente incomoda, tá? Incomoda. E a maneira como o futebol hoje está sendo gerido está se afastando muito da sua essência. Então, é lamentável, né? Agora, falando de futebol, falando mais de futebol argentino também vive uma grave crise há muito tempo. Há poucas semanas, há 2 semanas, na verdade, 1 semana e meia, a gente viu um clube pequeno que nunca conquistou título nenhum, que nunca jogou uma Libertadores, vencendo a Copa da Argentina e vai disputar a Libertadores do ano que vem. E corre o risco de um dos maiores clubes do futebol sul-americano, River Plate, não disputar a Libertadores de 2026. O Boca já não disputou, que disputou pré e ficou fora, né? E agora, em grave crise financeira, os milionários, como são conhecidos, River Plate, está botando a turma inteira aí para venda. Está querendo renovação total. Colídio, um dos principais jogadores dos últimos anos do River Plate, o Flamengo sonhava em contratar o Colídio e tal. Colídio, Miguel Borja, ex-Palmeiras, Nacho Fernandes, ex-Galo, vários jogadores históricos, Enzo Pérez, o Pitti foi o cara da Libertadores de 2018, o tempo passa, né? Então alguns jogadores, Pitti Martínez, Enzo Fernandes, já estão numa lista estão à venda. E o River Plate, passando por uma grave crise financeira, como muitas equipes do futebol argentino, vai ter que se adaptar a essa realidade. River Plate vai precisar vencer esse último jogo agora e torcer para o Argentino Júnior perder para o Estudiantes. Não é uma vida fácil porque não depende do River Plate, né? Pode ficar fora da Libertadores da América. Ou então vai ter que ganhar o próximo torneio, o Campeonato Argentino, que começa agora nessa parte final, né? 25, 26. Vamos ver. Complicada a situação do River Plate. E é claro que vários clubes brasileiros já estão de olho, né? Então, o que para o River Plate não está funcionando, dependendo, um colídio, certamente caberia no futebol brasileiro, né? Vários jogadores, inclusive experientes, né? Nath Fernandes, Miguel Borja, podem não estar na lista de jogadores de ponta, aí, dos clubes de ponta, mas certamente um Internacional, se ficar na primeira divisão, São Paulo, podem ser opções para esses jogadores. O colídio ainda cabe em vários clubes com grana aqui do futebol brasileiro, né? Então vamos acompanhar de perto aí essa grave crise no River, porque o River Plate era o único clube na Argentina que fazia frente à grana dos clubes brasileiros. Agora nem isso. Estão investindo em scout para pegar joias, jovens valores no futebol sul-americano. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima, amanhã aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.